Graças a Deus, estamos de volta, né? Vamos continuar trabalhando essa questão da disciplina da escatologia. São assuntos muito importantes, né? E nós na primeira aula já vimos um pouquinho sobre a polêmica entre aqueles que creem na vinda de Cristo, em duas partes, naqueles que creem na vinda de Cristo em uma só parte, naqueles que creem que Cristo virá da grande tribulação, naqueles que creem que virá depois. E já tivemos mais ou menos uma noção, e hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre algumas correntes escatológicas dentro de um assunto muito importante com relação à doutrina dos últimos dias, que é o milênio, tá certo? Então nós vamos trabalhar em cima desse assunto nesta aula, e eu espero que você esteja pronto e preparado para compreender através da iluminação do Espírito e possa receber uma luz, tá certo? Aí na sua mente, para tentar compreender um pouco, né, sobre a escatologia. Eu tenho certeza que não dá para a gente entender tudo, não dá para a gente fechar, né, com uma só corrente e dizer, pronto, essa daqui está 100% certa, porque foram escritas por homens, tá certo? Mesmo baseado na Escritura, muitas vezes as interpretações são equivocadas e a gente precisa ter cuidado, tá bom? Mas vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por mais esse momento, mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de termos, Senhor, a nossa vida sendo inundada pelo conhecimento, Senhor, que vem de Ti e que nos enriquece, que nos fortalece, que nos restaura, que nos dá força, que nos dá argumento, que nos dá uma mente crítica para a gente poder definir entre o que é certo e o que é errado e vivermos uma vida segundo a Tua vontade. Ô Pai, abençoa cada um desses alunos para que eles possam entender isso, buscar sempre crescer não somente na graça, mas também no conhecimento da Tua Palavra e serem bênçãos na vida de muitas outras pessoas que precisam, Senhor, ser alcançadas. Para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. Para sermos discípulos, precisamos ter esse conhecimento da Tua Palavra para que possamos passar para aquele, Senhor, que nós estamos pregando, que nós estamos vendo sendo salvos por Ti, e que nós temos a responsabilidade de discipular. Nos ajuda, Pai, neste momento, em nome de Jesus, Teu Filho amado, no qual Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Bom, gente, vamos iniciar esse momento lendo um texto que é Apocalipse 20, versículo 6, diz o seguinte: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Bom, hoje nós vamos falar sobre as correntes escatológicas e a questão do milênio. Vamos começar, segundo Berkhoff, tá certo? Falando que há alguns que relacionam com o advento de Cristo a ideia de um milênio, quer imediatamente antes, quer imediatamente depois da segunda vinda. Alguns que esperam um milênio no futuro afirmam que o Senhor voltará antes do milênio e, portanto, são chamados pré-milenistas. Outros acreditam que a sua segunda vinda ocorrerá após o milênio e daí são conhecidos como pós-milenistas. Muitos são, porém, os que não creem que a Bíblia autoriza a expectação de um milênio, sendo costume falar deles como amilenistas. Afirmam que não há suficiente base para a expectação de um milênio e está firmemente convencido de que a Bíblia favorece a seguinte ideia: a presente dispensação do reino de Deus segue-se-á imediatamente o reino de Deus em sua forma consumada e eterna. E eles estão cientes do fato de que o reino de Jesus Cristo é apresentado como eterno e não como temporal, conforme Isaías 9, 7. Diante disso, vejamos em separado os seus pensamentos. Então, vamos estudar separadamente cada pensamento para a gente entender, tá certo? Qual vai ser sua corrente, se você já defende uma corrente, se você já tem uma ideia pré-concebida, o que é preciso ter cuidado, porque quando a gente tem uma ideia pré-concebida e a gente vai para a Bíblia, a gente já vai com uma ideia pré-concebida de que a Bíblia tem que concordar com tudo aquilo que a gente aprendeu. Isso é um perigo. Quando você for estudar a Bíblia acerca de um assunto como esse, você tem que ir desarmado e deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e lhe convença sobre qual é o pensamento certo, tá certo? Se vai fechar com o teu pensamento, com a tua corrente ou não, isso aí é segundo plano. O primeiro plano é se deixar levar pelo Espírito Santo para o conhecimento firmado nas Escrituras, que é a única fonte que nós temos certa, 100% certa, de que vai nos orientar, tá bom? Então, primeiro, pós-milenismo. Essa teoria ensina que Jesus voltará aqui somente depois do milênio. Portanto, seu reino hoje é um reino espiritual no coração dos homens. Acreditam que o mundo será plenamente cristianizado
tendo como resultado um tempo de muita paz chamado milênio. Neste pensamento acontece mais ou menos assim, veja bem isso. O Evangelho deve tomar conta do coração das pessoas e as pessoas, uma vez convertidas, tomarão posse de todas as esferas da sociedade. Então, como é que acontece isso aqui? Para esses aqui, tá certo? O reino de Deus já existe, está no coração dos cristãos. Tem até um certo sentido isso, porque o reino de Deus, segundo a Bíblia, já está no meio de nós. Né? Jesus já reina em nossos corações, ou pelo menos já deveria reinar, né? Nós já poderíamos estar tendo Cristo como rei em nossos corações, comandando as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa vontade. Deveria ser assim. Se não está sendo assim, tem alguma coisa errada. Né? Então, neste pensamento, esse milênio ele é espiritual. E o que vai acontecer é que aqui na Terra, o Evangelho vai ser pregado de uma forma eficiente, as pessoas vão se convertendo, à medida que vai aumentando o número de pessoas, também vai aumentando o número de esferas do mundo, da sociedade, em que essas pessoas vão dominando e o mundo vai ficando o mais cristianizado possível, até que chegue o momento do fim, aonde Cristo vai reinar soberano aqui na Terra, mas antes terá esse prenúncio da igreja avançando através do Evangelho. E é por isso que esses tipos de pessoas que pensam assim sustentam, né? Que devemos ter representantes no Senado, no Congresso Nacional, nos cargos executivos, legislativos, judiciário, para a gente ir fechando o raciocínio do Evangelho no mundo, tomando conta de todas as esferas para que Jesus venha. Esse é o pensamento, tá certo? Daqueles que estão crendo dentro do pós-milenismo. Mas nós temos outro pensamento, o amilenismo. O que é que diz? Segundo esta escola de intérpretes, não haverá milênio. Os amilenistas espiritualizam todas as referências relativas ao reinado de Cristo e as aplicam ao seu reinado espiritual. Olhe bem, as profecias do Antigo Testamento a respeito do reino de Cristo sobre o trono de Davi são igualmente aplicadas à igreja. E todas as promessas feitas a Israel são cumpridas através de bênçãos sobre a igreja, já que esta é a Israel espiritual. Nesse pensamento do amilenismo acontece mais ou menos assim. Todas as bênçãos relativas a Israel descritas no Antigo Testamento serão cumpridas na igreja, que é o Israel de Deus. Então preste atenção. Pós-milenismo diz que o reino, o milênio, tá certo? É a igreja que está protagonizando. Quando a igreja atingir todas as esferas, Jesus virá. O amilenismo diz não, tá certo? O milênio é um reino espiritual. As bênçãos concernentes a Israel hoje estão caindo ou sendo derramadas sobre a igreja, que é o Israel espiritual. No amilenismo não se diferencia entre Israel e a igreja. Não faz essa diferença. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Não. Hoje, para eles, a igreja é o Israel de Deus, tá certo? Então, todas as bênçãos concernentes lá no Antigo Testamento, que dizia respeito nos últimos dias a Israel, será dada à igreja. E isso está se procedendo e vai chegar o momento que vai culminar com a vinda de Cristo e com o seu reino definitivamente e eterno. Quando ele vier, nós nos encontrarmos com ele e estarmos com ele para sempre. É mais ou menos o pensamento amilenista. Já o pré-milenismo, estes interpretam a Escritura literalmente, ou seja, Jesus vem para inaugurar o milênio. Ao aceitar o livro de Apocalipse e as profecias do reino naturalmente, os pré-milenistas acreditam que na volta de Cristo ele irá então e somente estabelecer o seu reino de paz e justiça sobre a terra. Neste pensamento acontece mais ou menos assim. Eles acreditam que Cristo reinará juntamente com os remidos da era da igreja sobre o remanescente salvo reunido de Israel e das nações gentios justas. Eles não confundem Israel com a igreja, nem a dispensação da igreja com a era milenar. Então, presta atenção que aqui nesse pensamento pré-milenista já existe diferença. Nesse, eles já creem que Israel é uma coisa, que a igreja é outra. E aí vem aquele pensamento, nós estamos vivendo o tempo dos gentios, mas quando o tempo dos gentios for cumprido e a igreja for arrebatada para encontrar o Senhor nos ares e estar raptada, que é mais ou menos isso, um rapto, está durante a grande tribulação escondida com Cristo, aí Deus voltará sua atenção a Israel e todas aquelas promessas futuras para Israel serão cumpridas.
E quando Jesus vier e a igreja vier junto, Jesus vem para reinar no seu milênio, tá certo? Conforme os seus pensamentos, e estará reinando em Israel, em Jerusalém, tá certo? E aí Israel será totalmente restaurado, e as nações justas andarão à luz de Jerusalém, porque o Cristo, Messias, prometido, Rei, estará reinando definitivamente ali naquele lugar. Então eles fazem uma diferença entre Israel e a igreja, tá certo? Eles não confundem a dispensação da igreja com a era milenar. Então veja que, se nós tínhamos dúvidas lá na segunda vinda de Cristo, nós também temos que conviver com essas questões acerca do milênio. São tudo coisas relacionadas à escatologia que trazem no seu bojo de ensino, tá certo? Toda essa controvérsia que até hoje, apesar de anos e anos de discussão, não se chegou a um denominador comum. Se você convive dentro das salas de um seminário, tá certo? Nos corredores da teologia, você vai entender e compreender que há questões que são praticamente intermináveis. E essa é uma delas, tá certo? Mas como nós podemos concluir isso aqui? Como é que nós podemos chegar a uma conclusão desses ensinamentos, já que eles são tão diferentes? Vamos lá. De forma geral, podemos considerar que 4 escolas escatológicas dividem opiniões entre os cristãos evangélicos. É também comum notarmos que, mesmo dentro de cada escola, não é raro encontrar quem discorde um do outro, dentro da própria escola. A verdade é que todo mundo, de uma forma ou de outra, se encaixa dentro de uma dessas 4 visões, até mesmo aqueles que nem sabem que essa divisão existe. Vejamos, então, resumidamente, as principais diferenças entre esses pensamentos com relação ao milênio. Então, vamos lá. Primeiro, amilenismo. O milênio não é um período literal de 1000 anos. Presta atenção nisso. O amilenista vai dizer, o milênio não é um período literal de 1000 anos. O que eles acreditam? Neste pensamento, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo. Aí vem o pré-milenismo histórico, que é reconhecido o reino de Cristo na presente era, com a igreja, porém haverá também um reino milenar e literal no futuro, após a segunda vinda de Cristo. Neste pensamento, Jesus reinará sobre as nações do mundo, e talvez não necessariamente o período seja de 1000 anos, mas aproximadamente. Então já é outro pensamento, tá certo? Vem o terceiro, que é o pós-milenismo. Conforme o evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo será o padrão e não a exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio, conforme a referência da parábola de Jesus, que é usada para defender este conceito. Então já é outra diferença. Se o primeiro diz que o reino milenial é espiritual e nós reinamos com Cristo no céu sobre a terra, e o segundo diz que não, que haverá um milênio literal, vem o terceiro e diz, não, o milênio vai se iniciar a partir do momento que se começa a pregar o evangelho, e esse mundo vai ser totalmente cristianizado, então esse é o milênio de Cristo. Mas ainda tem um quarto pensamento, dispensacionalismo clássico, milênio futuro e literal após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Nesse pensamento existe também uma variação conhecida como dispensacionalismo progressivo, e ganhou força principalmente nos últimos 20 anos. Essa visão é bem diferente do dispensacionalismo clássico e defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulação. Dispensacionalistas crendo na vinda de Cristo pós-tribulação. Defendem também o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e igreja, feita pelo dispensacionalismo clássico, e entende que Israel e igreja é a mesma coisa. E aí eu venho com uma pergunta que é crucial. Aliás, 2 perguntas que são cruciais. A primeira é, e você, o que defende? Isso é para você parar, isso é para você pensar, né? Você, o que defende? A segunda pergunta, você, no que acredita? É outra pergunta para você refletir, para você pensar, né? Diante de todas essas controvérsias. E aí vem uma afirmação. Espero que você não esteja centrado em uma corrente, mas decisivamente nas Escrituras
sagradas. Se você centraliza a tua vida nas Escrituras sagradas, se você ora ao Senhor e se deixa moldar pela ação do Espírito Santo na tua vida, você tem todas as possibilidades de não ser enganado por pensamentos equivocados, tá certo? Há muitos pensamentos equivocados. Não são pessoas que escreveram maldosamente, não são pessoas que escreveram para fazer, tá certo? Desvirtuar a palavra. São pessoas que aprenderam de uma forma e escreveram profundamente sobre essa forma, mesmo sem perceber que estavam equivocados em algum ponto. Isso é comum acontecer. Existe, claro, que aqueles que ensinam por ganância, e são pessoas maldosas, que têm intenção de engano, que têm intenção de desvirtuar a palavra de Deus. Mas existem aqueles que erram sem essa intenção. Eles estão defendendo aquilo que eles aprenderam, tá certo? E que nunca foram corrigidos, porque muitos dos seus líderes não tiveram coragem de corrigir. E aí eles vão ensinando equivocadamente sem perceber. Alguns deles até lá na frente conseguem reconhecer, tá certo? E ainda dá tempo de consertar o erro, mas muitos já foram sem consertar e os seus discípulos estão disseminando isso aí. Então, qual é o segredo? Se firmar nas Escrituras Sagradas para não ter nenhuma dúvida acerca disso, tá bom? E eu espero que vocês façam isso e que Deus abençoe vocês. Na próxima aula nós nos veremos novamente, se Deus assim nos permitir, se Jesus não voltar, né? Pode ser que eu não dê nem a terceira aula e Jesus volte, né? Isso daí é uma questão que a gente precisa estar preparado, tá certo? Deus te abençoe e te guarde.